Vamos lá para a segunda aula agora. Vamos tentar ser um pouco mais breve, né? Mas não sei se vai conseguir. Vamos dar certo. Vamos lá, vai dar certo. Primeira parte, tipo de eletrodutos. O que é eletroduto? Eletro, né? Conduz eletricidade, né? Eletro. E dutos, ou seja, são dutos, meios através do qual se conduz os cabos elétricos, tá? Então eu posso ter condutos rígidos ou condutos flexíveis, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui eletrodutos. Deixa eu dar um pouco mais aqui. Eletrodutos. Eu posso ter rígidos ou flexíveis, tá? Então vamos lá no Google. Eletrodutos flexíveis. Esses camaradinhos aqui que você já deve ter visto, tá? Então é um PVC, né? Um plástico. Tem esse amarelo, tem esse laranjado, tá? Normalmente o amarelo normalmente o laranjado é um pouco mais reforçado que o amarelo, tá? Então esse laranjado é chamado de reforçado. O amarelo é o comumzinho, tá? E claro, dependendo da marca, eles são melhores ou piores. Por exemplo, o da Tigre, muito rígido, muito duro. Já outros de marcazinha mais baratos são molinhos, facinho de amassar, tá? Então, são eletrodutos flexíveis. Esses eletrodutos flexíveis, anotem aí, também são chamados de conduíte, tá? Conduíte flexível, tá? E eu posso também ter esses eletrodutos flexíveis com alma de aço, ou seja, ele vem a parte de PVC, porém dentro dele tem essa alma, né, que ele chama, que seria um outro eletroduto de aço dentro. Então esse é muito mais rígido, muito mais difícil de você dobrar ele. Por que eu falo assim em dificuldade de dobrar? Porque vamos imaginar, quando eu vou fazer uma laje, eu tenho que passar os eletrodutos lá na laje, tá? Desse jeito vocês estão vendo para depois passar os cabos. E aí depois eu vou concretar essa laje. E o que acontece? No processo de concretar a laje, um camarada pode vir e pisar em cima dessa mangueira e amassar. Então, se ele amassar essa mangueira, depois quando for passar o cabo, não vai passar o cabo. Então, esse é o problema do eletroduto ser ruim, tá? Então, quanto mais duro, mais rígido ele for, melhor, porque vai evitar de ser amassado, tá? Isso vale para laje, vale para um piso e sim para qualquer coisa, tá? Então, são os eletrodutos flexíveis. Eles são molinhos, tá? Mas não precisa ser horrível e amassar facilmente, tá bom? Então, ó, a gente passa aí, o pessoal fica pisando, etc. E aí depois na hora da concretagem, o cara lá não percebe, pisa em cima, amassa tudo. Então isso aí dá um belo danado depois para passar o cabo dentro desse eletroduto se ele tiver amassado, tá? Então esse é o primeiro eletroduto, flexível. Tem também o eletroduto rígido, tá? Esse cara aqui, ó, eletroduto rígido, tá? Esse eletroduto rígido, ele pode ser de PVC, ou seja, de plástico, que é esse pretinho bonito, ou ele pode ser metálico, que é esse que você está vendo aí. E aí o metálico ele pode ser de zinco ou pode ser de alumínio também, tá bom? Não vamos entrar em detalhes agora, mas o zinco, evidentemente, ele... Agora não lembro qual que é o mais caro, qual que é o mais barato, agora de cabeça, mas enfim, não vamos entrar nos detalhes. Tem um que é mais baratinho e tem outro que é mais caro, tá? E aí depende também do grau de corrosão que você vai botar esse bichinho lá. Se você vai colocar ele num ambiente que tem produto químico, etc e tal, aí você já tem que ter um galvanizado, né, que é mais caro. Já o de zincado, né, o zincado é mais barato. E assim por diante, tá? Mas enfim, depois a gente pode ver em mais detalhes essa parte aí dos metálicos. Mas em resumo é isso. O galvanizado é mais caro, porém ele não corrói com facilidade, quase nunca, tá? O galvanizado. O zincado ele é mais barato, né? Que ele é só um zincozinho, uma camadinha de zinco.
Ele é mais barato, mais fininho, tá? Essa chapazinha dele aqui, essa espessurazinha da chapa mais fina. E aí ele acaba com o tempo mais rápido, tá? Mas os dois são bons, tá? E aí nós temos o de PVC, tá? Que o de PVC é esse preto aí, padrão aí, sempre ele é preto, tá? Então, resumindo aqui, ó, o nosso esqueminha, nós temos os flexíveis, flexível, também chamado de conduíte, tá? Que eles são de PVC, tá? E ele pode ser o PVC ou o PVC reforçado, tá? No caso do rígido, ele pode ser de PVC, que é aquele preto, ou metálico, que aí pode ser o galvanizado ou zincado, tá? Galvanizado ou zincado, tá bom? Então, esses dois aí. Ih, não acabei. Vou botar só o zinc. Ok. Então, só isso, né? Então, é o tipo de material. Agora, em relação aos diâmetros, comerciais, quais são as bitolas mais usuais? Nós temos o de meia polegada, que seria equivalente a 20 milímetros ou 2 centímetros de diâmetro. Nós temos o 3/4 de polegada, que seria 25 milímetros de diâmetro. Temos o de 1 polegada, que seria 32 milímetros de diâmetro. E temos ainda de 1 polegada e 1/4, ou seja, 1 polegada inteira, mais 1/4 de polegada. Acho que de cabeça assim, acho que é 40 milímetros. E temos ainda o de 1 polegada inteira, mais metade de 1 polegada, que é chamado de 1,5, que seria de 50 milímetros. E aí, para frente, eu acho que já é o de 2 polegadas, que seria aí de 60 milímetros de diâmetro, eu acho, tá? Já a gente confirma isso aqui lá nas tabelas comerciais, mas basicamente é isso. Mas o diâmetro dos eletrodutos. Vamos lá. Diâmetro comercial. Vamos ver lá. Os primeiros ali sempre fazem de cabeça, agora os outros aqui é um pouco mais complicado. Okay. O de meia polegada, ele tem um diâmetro externo de 20, né? Eu arredondei isso aqui, né? A gente usa 20, a gente não chama de 21,3. De meia é o de 20. O de 3/4 polegada, ele é 25, 26, né? O valor exato, mas a gente chama de 25. O de 1 polegada, 32, né? 32 milímetros. Aí tem o de 1/4, que seria 40 milímetros. Tem o de 1,5, que seria 50 milímetros. 50 milímetros. E tem o de 2 polegadas, que seria 60 milímetros. E aí tem os maiores, 2 polegadas e meia, 3, 4, enfim, são tubos bem grandes mesmo, tá? Ou seja, esse tubo aqui, ó, de 4 polegadas seria equivalente a um tubo de esgoto de 100, né? Bem grandão mesmo. Tá? Então, normalmente a gente vai trabalhar nessa escala aqui até 2 polegadas, às vezes a gente ainda trabalha, tá? Às vezes passa um pouquinho no ramal de entrada, né? Que é o ramal que sai do poste até o quadro de distribuição da edificação. Normalmente esse é um pouquinho maior, aí chega nessa casa aqui, tá? Mas dentro da edificação, normalmente a gente fica daqui para baixo, tá? Beleza. E como é que eu, então, escolho qual que é o diâmetro aqui que eu vou colocar o eletroduto, tá? Então, o eletroduto com cabos, vou procurar uma imagenzinha aqui, ó. Olha só. O eletrodutozinho com cabo, o diâmetro dele vai depender da quantidade de cabos que você vai passar dentro dele e do diâmetro dos cabos. Evidentemente, se você vai passar só um cabinho de 1,5, passa esse aqui tranquilo. Não, agora eu vou passar 10 cabos de 10 milímetros de milímetros quadrados, tá? Aí já é muita coisa, aí você já tem que calcular para ver qual que é o
o eletroduto necessário. Tá? Então isso vai depender da quantidade de cabo e da bitola, né? A espessura do cabo, tá bom? Então isso vai depender. E como é que é feita essa conta aí, então? Desse jeito aqui, ó. Aproveitei essa imagem aqui. A área do meu eletroduto só pode ser preenchida 40% de cabo. Tem que ficar 60% livre. Para quê? Para ventilar, né? Porque se você entupir isso aqui de cabo, os trens esquentam, os cabos esquentam, pega fogo lá e derrete tudo. Então, nesse caso, como é que eu faço para escolher o eletroduto? Calculo quanto de área de cabo eu vou precisar. Por exemplo, vamos dar um exemplozinho bem simples. Eu tenho 3 cabos com 10 milímetros, né? E eu tenho mais 2 cabos com 1,5 mm. Tá? Então, de cabo, eu tenho 33 milímetros. Então, vamos colocar aqui, vamos fazer um desenho. Então, tá aqui meu desenho, o eletroduto. Dentro do eletroduto, eu vou fazer aqui os cabos. Ó, eu tenho um cabo aqui de 10. Tem um outro de 10 aqui. Tem um outro de 10 aqui. E tenho mais 2 pequenininhos aqui. Eita, tá difícil aqui. Tá difícil aqui. Tem dois cabinhos pequenos aqui. Então, essa área aqui, ó, deu uma área que a gente calculou aqui nesse exemplo, 33 milímetros quadrados de cabo, né? Então, se eu só posso ocupar 40%, né, então qual que vai ser a área do eletroduto que eu vou precisar escolher? Então, é só pegar esse 33, dividir por 0,4. Então, eu preciso de um eletroduto que tenha uma área de pelo menos... Então, a área do eletroduto maior que 80, tá? Maior que 82, 83 milímetros quadrados, tá? Então, eu preciso pelo menos disso aqui no eletroduto para poder caber esses cabos. Então, aí lá na tabela, se você achar uma tabela que já tem o diâmetro, vamos ver aqui se a gente acha aqui. Eletroduto, áreas. Deixa eu ver aqui se acha aqui. Então, aqui, área de dimensionamento. Aqui a tabelinha, deixa eu ver aqui. Não vai ter, tem que calcular mesmo. Vou ver se aqui vai ter. Não vai ter aqui fácil não. Aqui, deixa eu ver. Diâmetro. Enfim, não vai ter a tabela fácil aqui não, mas enfim. Aí é só calcular a área dessa circunferência aqui. Se ela der maior que 83, você pode colocar esses cabos. Então vamos lá, vamos fazer o de 20. Então calculando de 20 seria π 3,14 vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, para calcular a área. Então, esse eletroduto de meia, de 20, ele tem 314 milímetros quadrados de área. Como eu preciso maior que 83, então esse de meia aqui já é suficiente para colocar esses cabos, tá? Então, acontece, você calcula a área dos cabos e aí verifica qual que é o diâmetro do eletroduto para ele ser ocupado no máximo 40% da área aqui da seção transversal, tá? Então é isso aí dos eletrodutos, né, as medidas comerciais e como que é feito o dimensionamento do eletroduto. Vou dar uma pausa aqui e a gente dá continuidade aí sobre os disjuntores.